A madrugada respirava silêncio quando uma trilha minúscula surgiu na neve fresca, cintilando sob a primeira luz azulada do inverno. Cada pegada era tão leve que parecia desenhada. Algo mágico caminhava antes que o mundo despertasse. Vamos ver o que será. Olá, pessoal, bem-vindos. A magia da voz do Era Uma Vez, esse mês com os contos especiais de Natal, que trazem toda a alegria e o espírito de generosidade e esperança dessa época maravilhosa. Vamos conhecer nosso personagem? Entre os flocos macios, um pequeno raposinho branco avançava com passos curiosos. Seus olhos brilhavam como duas estrelas recém-nascidas. Havia nele um misto de inocência e propósito. Este conto nasceu entre povos que observavam a neve como um véu sagrado. Eles diziam que alguns animais não eram apenas criaturas da terra, mas mensageiros de esperança, e o raposinho da neve era um desses seres raros. Criaram essa lenda que conta como surgiu o brilho mágico à luz dos flocos de neve para eliminar e aquecer os rigores do inverno, trazendo alegria às vilas, às casas e aos corações. Era uma vez, numa época que a neve não brilhava como hoje, com esse brilho e essa luz mágica. O inverno era intenso, frio e escuro, uma estação triste e sem esperança. No vilarejo de Valebruma, o inverno chegara cedo demais. As casas estavam cobertas de geada e a madeira queimava rápido nas lareiras. Parecia que o frio queria contar algo, mas ninguém sabia ouvir. Entre as pessoas da vila vivia uma menina chamada Amaia, de coração gentil e olhos que sempre buscavam o brilho escondido nas coisas simples. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer. Um pressentimento doce, quase um chamado. Amaia caminhava pela neve com seu cachecol vermelho se arrastando atrás dela. Seus pensamentos eram tão leves quanto os flocos que dançavam no ar. Ela acreditava que cada inverno guardava um segredo. Enquanto procurava gravetos para ajudar sua família, Amaia viu um brilho movendo-se entre as árvores. Era pequeno demais para ser um adulto, rápido demais para ser um pássaro. Ela apertou os olhos, tentando entender. O raposinho branco surgiu entre os troncos, delicado como um sopro. Seus pelos eram tão claros que quase se confundiam com a paisagem nevada. Amaia prendeu a respiração, tomada por encanto. O raposinho não fugiu, ele apenas a observou, com calma profunda, como se reconhecesse a bondade em seu coração. E então inclinou a cabeça, convidando-a. Amaia deu um passo em direção a ele, sentindo a magia despertar no ar. Cada movimento parecia mais silencioso que o anterior. O mundo inteiro parecia suspenso. O raposinho caminhou devagar, certificando-se de que ela o seguia. Seus passos deixavam marcas que brilhavam por alguns segundos antes de desaparecerem. Era como seguir um caminho de estrelas efêmeras. Amaia atravessou a floresta, sentindo o frio beijar suas bochechas. Mas o calor que emanava do pequeno animal a envolvia como um cobertor invisível. Ela sabia que aquilo não era comum. No centro da floresta havia um lago congelado, perfeitamente liso, como um espelho feito do próprio céu. O raposinho parou diante dele com um olhar cheio de significado, como se pedisse que Amaia olhasse com atenção. Quando ela se aproximou, viu sob o gelo uma luz suave, pulsante. Parecia um coração adormecido. A superfície gelada guardava alguma coisa misteriosa. O raposinho tocou o gelo com a pata e a luz respondeu com pulsação mais intensa. Amaia estremeceu, não de medo, mas de reconhecimento. Algo naquela luz se conectava ao seu próprio coração. Ela ajoelhou-se perto do lago e colocou a mão sobre o gelo.
Uma vibração suave percorreu seus dedos. Era como ouvir um sussurro antigo. O raposinho levantou o focinho para o céu e a neve começou a cair de forma diferente, lenta, ritual, quase coreografada. Cada floco parecia carregado de intenção. A Maia percebeu que o inverno ali não era apenas estação, mas guardião, e o raposinho era seu mensageiro mais puro. Tudo fazia sentido naquele silêncio. A luz sob o gelo intensificou-se, até assumir a forma de uma pequena chama dourada. Era algo vivo, algo que buscava despertar. A menina sentiu lágrimas de emoção surgirem sem motivo claro. O raposinho aproximou-se dela e roçou o focinho em sua mão. O toque foi tão quente que derreteu um círculo fino de neve. A Maia compreendeu que aquele gesto era um pedido. Com cuidado, ela pressionou a mão contra o gelo, até que uma rachadura delicada se formasse. A luz escapou por ela, como um suspiro luminoso. O lago parecia acordar. A chama dourada elevou-se lentamente, pairando sobre a superfície. Seu brilho era suave, mas profundo. A Maia sentia que aquilo não era apenas luz, era esperança. O raposinho deu um pequeno salto e posicionou-se sob a chama, como se a protegesse. Seus olhos refletiam a luz, como dois cristais encantados. A chama começou a se mover em direção ao vilarejo. A Maia seguiu o raposinho, que caminhava com certa urgência. Parecia que a luz tinha um destino certo. Ao chegar às primeiras casas, a chama se expandiu e espalhou um brilho quente pelas janelas. O gelo que cobria as paredes começou a derreter suavemente. As pessoas saíram para ver. O frio intenso que castigava a vila diminuiu, como se alguém tivesse soprado calor sobre o vento. O ar tornou-se mais leve, quase primaveril. O raposinho observava tudo com serenidade. A chama pairou sobre a praça central, banhando o espaço com claridade, que lembrava amanhecer. Crianças correram em direção à luz. Encantadas, era impossível não sorrir diante daquele espetáculo. Os adultos se ajoelharam, em silêncio, tocados pela beleza do momento. Havia algo profundamente sagrado naquela luz, algo que a vila precisava há muito tempo. A Maia ficou ao lado do raposinho, sentindo que participava de algo maior que ela. Seu coração batia mais rápido, mas em ritmo harmonioso, como se dançasse ao som de música invisível. A chama começou a se dividir em pequenas centelhas douradas que caíram como neve luminosa sobre as pessoas. Cada centelha que tocava alguém despertava calor e serenidade. As crianças começaram a rir, com alegria pura. Os idosos sentiram seus corpos aliviados das dores do inverno rigoroso. Era como se a luz devolvesse o que o frio havia tirado. A Maia ergueu as mãos e recebeu uma das centelhas. Ela sentiu um calor profundo que não queimava, apenas iluminava. Uma paz suave espalhou-se por sua alma. O raposinho observava cada pessoa, como se estivesse avaliando quem precisava de mais luz. Ele distribuía olhares gentis, e onde ele olhava, a luz parecia reagir. Havia inteligência naquela chama. A vila inteira começou a se reunir ao redor do pequeno guardião branco. Nunca tinham visto criatura tão delicada e tão poderosa. A neve ao redor brilhava, como açúcar sob o sol. O líder da vila aproximou-se com reverência, tentando entender o acontecido, mas ao olhar para o raposinho, sentiu que não era necessário compreender com a mente, apenas com o coração. A luz começou a diminuir levemente, como se aguardasse algo, talvez uma escolha, talvez um gesto final. A Maia sentiu que ainda havia algo a ser feito. O raposinho caminhou até ela e tocou seu pé com a pata. Era um convite silencioso. Ele queria que ela o seguisse mais uma vez. A chama seguiu-os, dançando no ar com leveza. Juntos,
Eles se afastaram da praça enquanto a vila observava, presa a um sentimento de antecipação. Eles caminharam até a colina, onde o vento soprava mais forte. De lá, era possível ver todo o vilarejo iluminado pela centelha do milagre. A vista parecia saída de um sonho. A chama pairou diante do raposinho, pulsando de forma intensa. A Maia percebeu que aquele momento era o coração da história. Algo estava prestes a acontecer. O raposinho ergueu o rosto para a luz e fechou os olhos. Seu corpo começou a brilhar levemente, como se absorvesse um pouco da claridade. A Maia recuou um passo, temendo por ele. Então a chama começou a se fundir com o peito do raposinho. Lentamente, um brilho dourado espalhou-se por seus pelos brancos. A Maia levou a mão à boca, emocionada. O vento soprou mais forte, mas em vez de frio, trouxe calor suave. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para testemunhar aquele instante. Era o nascimento de algo novo. Quando a fusão terminou, o raposinho abriu os olhos. Eles não eram mais apenas estrelas. Eram dois pequenos sóis. Um poder gentil emanava dele, quase palpável. A luz que antes flutuava desaparecera completamente. Agora, ela habitava o pequeno guardião. Um ciclo havia sido completado e a Maia sentiu-se privilegiada por presenciar esse instante mágico. O raposinho aproximou-se dela e roçou novamente seu focinho em sua mão. O toque agora era ainda mais quente, mais vivo. Era um agradecimento silencioso. Ele caminhou até a borda da colina e olhou para a vila. A neve abaixo cintilava como diamantes, sob o reflexo de sua nova luz interior. A esperança estava garantida. A Maia sentiu lágrimas quentes escorrerem. Ela compreendeu que aquele pequeno ser não era apenas mensageiro do inverno, era guardião, um protetor silencioso. O raposinho virou-se para ela uma última vez. Seus olhos diziam mais do que palavras poderiam expressar. Prometiam cuidado, calor e retorno, quando fosse necessário. Ele caminhou para dentro da floresta, deixando rastros luminosos que desapareceram lentamente. A Maia sabia que ele não havia partido, apenas se escondido entre os segredos da neve. A menina voltou para o vilarejo, com o coração transbordando. As pessoas a receberam com abraços e sorrisos. Todos sabiam que ela tivera papel essencial no milagre. A luz espalhada pelas centelhas continuava presente nas casas, trazendo calor duradouro. Era como se o inverno tivesse ganhado alma gentil. A vila nunca mais seria a mesma. Crianças brincavam na neve, que agora parecia mais macia. Famílias se reuniam ao redor das lareiras, com alegria sincera. A escuridão da estação perdera sua força. O líder da vila ergueu uma pequena lanterna e acendeu-a com uma das últimas centelhas. Esta será nossa chama eterna, disse ele com voz emocionada, para lembrarmos que a esperança sempre encontra caminho. A Maia guardou uma das pétalas de luz que caíra sobre sua mão. A mantinha dentro de um pequeno estojo de metal próximo ao coração. Era seu tesouro invisível. Com o passar dos dias, a história do raposinho da neve espalhou-se por outras vilas. Pessoas viajavam até Valebruma, buscando consolo e fé renovada, e sempre encontravam algo ali. A vila se tornou símbolo de união. Todos se esforçavam para manter viva a luz que o raposinho despertara. Pequenas ações tornaram-se raízes de grandes transformações. A Maia cresceu, ouvindo as pessoas agradecerem pelo milagre, mas no fundo sabia que o verdadeiro milagre estava no gesto de acreditar. A luz só chegara porque ela seguira seu coração. Em uma manhã silenciosa, enquanto caminhava pela floresta, a Maia viu um brilho familiar entre as árvores. Seu coração disparou com reconhecimento imediato. O raposinho havia retornado. Ele estava maior, mas ainda delicado,
e seus olhos carregavam nova profundidade. Era como se tivesse viajado por mundos invisíveis durante sua ausência. O raposinho se aproximou devagar e Amaya ajoelhou-se para recebê-lo. O reencontro foi silencioso, mas tão intenso que parecia transformar o ar ao redor. Era um abraço de almas. Ele caminhou ao redor dela, deixando pequenas centelhas no chão. Parecia feliz por vê-la forte e sorridente. Ele sempre soubera que ela floresceria. Amaya percebeu que o raposinho queria mostrar-lhe algo e, como antes, ela o seguiu com confiança absoluta. O brilho que ele emanava iluminava o caminho. Eles chegaram ao lago congelado, onde tudo começara. A superfície estava tranquila, refletindo o céu cinzento. O raposinho encostou a pata no gelo, como fizera da outra vez, mas nada se abriu. Em vez disso, um círculo de luz surgiu ao redor deles, elevando-se como véu suave. Amaya sentiu calor subir por seus braços. Era diferente, mais profundo. A floresta silenciou completamente. Era como se a natureza prendesse a respiração. Amaya sabia que estava prestes a testemunhar algo ainda maior. O raposinho ergueu o focinho e liberou um pequeno sopro de luz. A claridade espalhou-se como a aurora, pintando o mundo de dourado suave. Era uma bênção silenciosa. A neve começou a brilhar, de dentro para fora. Cada floco parecia conter uma semente luminosa. A cena era tão irreal que Amaya mal conseguia piscar. O raposinho caminhou até ela e encostou novamente o focinho em sua mão. E então algo extraordinário aconteceu. Uma pequena chama surgiu na palma dela, brilhante e calorosa. A chama não queimava, era suave, viva, e parecia ouvir seus pensamentos. Amaya sentiu que aquela luz estava sendo confiada a ela, como uma herança ancestral. A chama começou a se mover, girando ao redor do raposinho e da menina. Cada giro espalhava mais brilho no lago e nas árvores. Era uma dança silenciosa e sagrada. Quando a dança terminou, a luz se acomodou no peito de Amaya. Ela sentiu um calor profundo irradiar de dentro dela. Era como receber um segundo coração feito de esperança. O raposinho a observava com um olhar orgulhoso. Ele sabia que Amaya estava pronta para carregar parte daquela luminosidade. A luz precisava viver também nos humanos. Amaya compreendeu que o milagre não era propriedade de um único ser. Era uma chama compartilhada entre mundos. Cada coração gentil podia carregar um fragmento dela. O raposinho recuou um pouco e sentou-se, tranquilo. Sua missão estava mais leve agora. Ele não carregava mais a luz sozinho. Tinha uma aliada. Amaya respirou fundo, sentindo-se transformada. O calor dentro dela parecia conversar com o mundo. Uma força silenciosa, mas firme, que a preenchia completamente. A neve ao redor brilhou, como se celebrasse. Era impossível não sorrir. Amaya sabia que jamais esqueceria aquele instante. O raposinho aproximou-se novamente e roçou o focinho em sua perna. Ela entendeu que era hora de voltar ao vilarejo. A luz dentro dela precisava ser compartilhada. Ao chegar, as pessoas sentiram a diferença. De imediato, havia algo novo nela, algo que iluminava sem esforço. Ela parecia carregar o amanhecer em seus olhos. As crianças correram até ela, atraídas pelo brilho suave. Não entendiam o que era, mas sentiam conforto ao seu lado. Os adultos também percebiam algo transformador. Amaya decidiu dividir sua luz em pequenos gestos diários. Um sorriso, uma ajuda, uma palavra de conforto. Cada gesto acendia algo em outra pessoa. Aos poucos, a vila se encheu de calor humano. Era diferente da chama que derretia o inverno. Era a chama que derretia solidões. E isso era ainda mais poderoso. O raposinho observava tudo de longe. Satisfeito, ele sabia que Amaya
estava guiando a luz com sabedoria. Ela não se exaltava, apenas brilhava onde era necessário. No vilarejo começaram a dizer que a menina tinha o coração iluminado. A Maia sempre respondia que o coração iluminado era o da vila inteira, apenas despertado por um guardião branco. O inverno passou mais suave naquele ano. A luz que a Maia carregava parecia conversar com as estações e nunca se apagava. Com o tempo, a história do Raposinho da Neve tornou-se lenda viva. Mas para a Maia ele nunca foi mito. Era amigo, guia, companheiro da natureza. Ela cresceu, mas a luz dentro dela cresceu junto. Tornou-se adulta sábia, conhecida por ouvir o mundo, com um coração, um dom raro. O Raposinho continuou visitando-o ao longo dos anos. Seu corpo permanecia jovem, feito de neve eterna. Seu olhar era o mesmo, profundo e gentil. Em cada encontro, ela sentia o mesmo calor suave do primeiro milagre. Era como reencontrar uma parte de si mesma, guardada no inverno. E assim, o Raposinho da Neve tornou-se símbolo de esperança para geração após geração. Sua história lembrava que a luz mais poderosa pode estar dentro de cada um de nós e que, quando compartilhada, essa luz podia transformar vilas inteiras. A esperança não era mais algo distante, era algo que caminhava nas próprias pessoas. A neve de Valebruma nunca mais pareceu fria. Em cada floco havia a lembrança de um pequeno guardião branco, e em cada coração a certeza de que milagres ainda vivem. A Maia sabia que a luz continuaria sendo passada de mão em mão, assim como o Raposinho fizera com ela, um dia ela faria com outra alma. A história continuaria. Se este conto te inspirou, tocou ou acendeu alguma faísca de magia e luz em você, inscreva-se, deixe seu like, comente e faça suas sugestões. Torne-se um guardião da magia, divulgando o nosso canal para quem também precisa do encantamento e do espírito dos contos de Natal. Lembre-se, a voz do Era uma vez é semente de encantamento e você é o vento que espalha essa magia.